Queridos companheiros, bem-vindos a mais uma palestra virtual do Rita de Cássia. Lembrando que a casa se encontra fechada ao público, mas mesmo assim está tentando manter um ciclo de palestras, de 8 palestras por semana, discutindo os assuntos da nossa doutrina. Lembrando que estamos todos nesse tempo de distanciamento, isolamento social, associada à Covid-19, que é um momento difícil para todos, mas a ideia da palestra é também trazer a palavra reconfortadora dos espíritos, nos trazer consolo, nos trazer alegria, né? E que nesse momento possamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, aos seus trabalhadores do bem e, acima de tudo, a Deus, nosso Pai, que nos ilumine nesse momento, para que a nossa companheira Ângela Viana, que vai nos trazer a palestra, o resultado dos seus estudos, das suas reflexões, que tenhamos aqui uma experiência de paz e de enriquecimento para todos nós. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bom, seguindo aí as recomendações, né, os nossos microfones estão tendo que ser compartilhados. Então, assim, fizemos a asepsia com o álcool gel solicitado. Bem, nessa manhã, então, nós vamos estudar um pouco sobre a lei do progresso. Eu diria estudar mais uma vez, né? Estudar um pouco mais, porque acho que nunca se disseminaram tantas mensagens pelas nossas redes sociais falando em progresso do planeta, em desenvolvimento das nossas capacidades, enfim. Vem à luz aí uma discussão de interiorização, de conhecimento de si mesmo. Então, as perguntas que nos cabem estudar essa manhã, elas são do Livro dos Espíritos, da Lei do Progresso, né, que está no capítulo 8, e elas são as de número 776 até a 785. E então, vamos discutir um pouco sobre o estado da natureza e a marcha do progresso. É bem conveniente, assim, bem adequado, né, para as nossas reflexões no momento atual. A doutrina espírita, ela nos esclarece imensamente através de perguntas, né, e respostas que o Kardec reuniu, né, quando compilou a experiência com vários médiuns. E aí, nós fomos buscar na Revista Espírita de 1863 uma fala que o médium, né, o senhor Emile, trouxe numa reunião em que Kardec estava. E eu vou trazer só a pergunta para que então a gente desça aos detalhes desse estudo, dessas perguntas que hoje nos cabem aqui, destrinchar um pouquinho. O progresso abraça o universo durante a eternidade e jamais é tão espalhado como quando se concentra num ponto qualquer. Vós não podeis abraçar com o olhar a imensidade que vive e que, consequentemente, progride. Mas olhai em redor de vós. O que vedes? Essa pergunta que o médium nos traz, né, de um amigo espiritual presente àquela reunião, é um pouco o caminho que hoje nos perguntamos, né? O que vemos? O que vemos ao nosso redor? Né? Temos aquela impressão de que retrogradamos, que tudo está andando para trás. Mas os espíritos são incansáveis em dizer, não retrograda, né?
o progresso é constante. Ele é, como diz aqui, ele é eterno e se dá em todo o universo. E quando ele se concentra num ponto, né, mais, então ele se expande. E aí a gente vai para a pergunta que Kardec faz aos espíritos no Livro dos Espíritos, que é a 776, onde ele diz assim: serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? Veja, o estado de natureza e a lei natural. E aí os espíritos nos dizem, não são coisas idênticas, né? O estado de natureza é a infância da humanidade, né? O ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral, né? Mas o homem não foi feito para viver eternamente na infância. E aí, né, segue-se que desse estado, então, né, digamos, instintivo, né, primitivo, desenvolve-se pouco a pouco a inteligência, a consciência de si mesmo e de seus atos. Então, vamos avaliar. Estamos num estado de natureza inicial? Né? Não estamos. Né? Já progredimos imensamente. O pouco a pouco do progresso da nossa inteligência já nos levou a entender, pelo desenvolvimento da ciência, o código genético da vida, né? E das diversas formas de vida, até desse vírus que anda por aí, né? E através disso e por meio disso, por exemplo, buscar-se a cura de doenças, das doenças e tudo mais. Então, assim, sob o ponto de vista da inteligência, já andamos muito. Sob o ponto de vista moral, nem tanto. Continuando, então, na explicação dos espíritos, a pergunta de Kardec, ele, então, faz a diferença. A lei natural, né, rege a humanidade inteira, e o homem se melhora à medida que melhor a compreende e a pratica. A lei da natureza, né, ou melhor, a lei natural, ela é uma lei imutável. Ela constitui as leis que nos regem. A lei da gravidade, por exemplo, né, que não temos como desafiar, pelo menos não encarnados. Né? Desencarnados, né, talvez, né, então vou litando, mas encarnados não temos como desafiar essa lei, por exemplo. Né? Não temos como desafiar a lei do movimento dos astros no universo, que, por exemplo, determinam no nosso planeta, em relação ao astro da galáxia onde estamos, né, ao Sol, os dias e as noites, né? Transformando os dias mais curtos ou mais longos, né, os ciclos, né, que chamamos os ciclos do inverno, primavera, verão, outono, né, de acordo com essa posição do nosso planeta em relação ao astro em torno do qual também nos guiamos, digamos. Então, essas leis, elas são imutáveis. As outras, aquelas que falamos do estado da infância, essas não. Né? Nas leis dos homens, a gente vai modificando o nosso entendimento em relação às coisas, à vida, né? E acima de tudo, a própria compreensão de nós mesmos, né? A consciência de quem somos, da nossa essência. Né? Essência essa espiritual, essência essa imortal. E aí a gente vai se aprofundando um pouco mais nisso. Então, essas leis que não mudam, né, que se expressam na natureza, elas traduzem essa harmonia que há no universo. Né? Todos nós conhecemos as leis divinas, né? Elas estão impressas nesta nossa essência espiritual. Elas dizem, né, os espíritos, estão impressas na nossa consciência até. Nós a conhecemos, mas não a compreendemos muito bem. Então, vamos seguindo um pouco mais nessas perguntas, para que, então, a gente vá trazendo isso para os nossos dias atuais e o quanto a doutrina nos traz de embasamento para podermos compreender esse momento que estamos vivendo agora.
Nas outras perguntas, então, em que vamos aprofundando mais sobre essas leis, né, divinas, né, todos nós estamos submersos, né, submetidos incessantemente a ela, né, a essa lei natural. E ela traz em si a força do progresso, eu diria, podemos observar, e aí aquela pergunta lá que os espíritos trouxeram, né? Olhe em volta, o que vedes? Né? Se lembrarmos, não há muito tempo, tivemos tempestades bem devastadoras aqui no Rio de Janeiro, e, enfim, nos outros estados tivemos aí meses, né, caudalosos. Foram arrancadas árvores, enfim. Hoje, né, alguns meses depois, passamos por essas avenidas, por essas esquinas, e já vimos troncos de árvores que caíram brotando. A natureza tem uma capacidade de se refazer, porque essa força do progresso está impresso em tudo que vive. Né? Ela faz parte, né, de uma lei natural, né? Uma lei divina, esse recompor, né, das suas estruturas. Né? E aí, o ritmo que essa regeneração se dá, esse sim é diferente. Né? Vamos dizer assim, o ritmo que nós, né, seres humanos, como nos, né, denominamos, progredimos, né, inteligência e moralidade, é diferente. Né? Cada um, ao longo das nossas experiências na carne, vimos fazendo escolhas que vão fazendo com que essas experiências, né, sejam registradas, né, na nossa essência como com mais ou menos virtudes. O que isso quer dizer? A conquista de uma capacidade maior de amar, né? Uma amplitude maior de compreender essa lei que é puro amor. E até mesmo, né, a nossa capacidade de escolher, na medida que essa caminhada se dá, vem se ampliando. Né? E isso digamos, uma reflexão que precisamos fazer, especialmente nesse momento, e está numa das outras perguntas que nos cabem estudar hoje, né, que é a de número 780, e que fala assim: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Não, já dissemos que não. Né? Um pode decorrer do outro, ou seja, do progresso intelectual decorre sim o progresso moral. A conquista de ambos é a nossa meta. Mas quantas vezes temos visto homens inteligentes e profundamente viciosos? Palavras de Kardec no Livro dos Espíritos. Mas uma realidade que tropeçamos dia a dia. Até que chegou um momento que o coronavírus deu um freio de arrumação, e aí já se mostra na vitrine com uma clareza tão maior toda essa diferença do que é a intelectualidade, ou seja, a inteligência, o saber, a ciência, ou a evolução da ciência, e a evolução moral. O nível de compreensão do outro, do respeito do outro, né, a profundidade com que refletimos e com que nos dirigimos ao próximo em relação à solidariedade, né, à fraternidade. Esses são sentimentos que começamos agora a trabalhar de uma forma, eu diria, mais concentrada, né, acelerando um pouco esse nosso processo de desenvolvimento
moral. E tudo isso está previsto no Livro dos Espíritos e está previsto e respondido nessas perguntas, inclusive. Porque quando os espíritos nos trazem que o adiantamento intelectual alavanca o desenvolvimento moral e traz à luz, né, das consciências a compreensão do que é o bem e o mal, nós vamos novamente pensar o que é o bem e o que é o mal. Né? Essa capacidade de discernir, né, esse nosso crescimento, que nos traz uma maior capacidade de discernir entre o bem e o mal, será que ainda vamos perguntar o que é o bem para mim, pode não ser para o outro? Cristo, né, Jesus, nos deixou o caminho, nos deixou a direção. Veja só, vede o que prefeririais, o preferirias que vos fizesse ou não vos fizesse. Né? Veja aquilo que você gostaria que fizessem para você ou que não fizessem para você. E repita. Né? E multiplique. Né? E faça você mesmo. Então, temos sim o norte, temos sim como saber para qual direção temos que ir. Né? Se no momento estamos dentro de nossas casas e agradecidos todos que temos uma casa, né? Qual é a direção que devemos nos mover para ampliar essa nossa capacidade de sentir? Os Espíritos nos diz, né, nessa marcha do progresso, aqueles que se encontram mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, né, por meio do contato social. Então, o fato de estarmos dentro de nossas casas, nesse momento, não nos faz apartados de tudo que acontece. Né? Ao contrário, e aí vamos vendo se manifestar, né, de toda forma criativa, né, iniciativas, né, das mais diversas, né, desde atitudes que atingem a muitas populações, como atitudes que vêm congregar pequenos condomínios, a instalação de um cinema tipo drive-in, em que as pessoas vão fazer drywall pela janela, né? Vão às janelas para ver, né, filmes, enfim, situações das mais diversas vêm sendo desenvolvidas, né, por nós, porque já temos esses recursos. Né? E aí, o progresso, assim, ele é uma condição da natureza humana. Não temos como impedir que ele aconteça. É uma das outras perguntas que aqui está. Né? Homens inteligentes podem impedir que o progresso se dê? Não, não podem. Porque ele está na nossa natureza. Né? O homem não foi feito para viver na infância, lá daquela forma primitiva. Né? E pela força das coisas, o homem se desenvolve lenta e gradualmente. É uma força viva, né, cuja ação não pode ser retardada. E aqui, nessa pergunta, né, na 783 do Livro dos Espíritos, está uma das situações que me mobilizaram imensamente logo quando eu comecei a tomar contato com a doutrina e estudei o Livro dos Espíritos, que é por onde a gente começa, né? Que dizia assim, né, e que diz assim, né, é pela força das coisas que, sim, o homem se desenvolve lenta e gradualmente. Né? Mas, porém, quando um povo não progride tão depressa em tempos, esta lei natural ou lei divina, e eu não queria aqui colocar isso na conta de Deus, porque ele não é uma figura
representativa, né, de julgamento, mas é uma lei natural que rege toda a humanidade. De tempos em tempos, ela vai nos sujeitar a abalos físicos, e o moral se transforma. Veja que isso é lento e gradual, mas há um momento em que esta lei diz: daqui não mais. Há de se ter um avanço. E como não estamos progredindo, né, na velocidade que já podemos, porque este homem, esta humanidade, já é inteligente o suficiente para discernir o bem e o mal. Então, né, a resposta àquela pergunta que fizemos lá, que o Espírito nos trouxe, né, lá na reunião de Kardec, em 1863, ele dizia, entre outras coisas, que enquanto restarem preconceitos a derrubar, restarão abusos e interessados nos abusos. Porém, né, o homem precisa e deve lutar contra esses sentimentos, né, porque as necessidades, né, da sua personalidade mudam. Então, se já não há mais como manter esse edifício social da forma como está, né, há de ter um abalo, uma mudança, uma transformação. E, certamente, nesses momentos, a humanidade só consegue compreender ou perceber, né, nesses momentos de revoluções morais, vamos dizer assim, né, e sociais, a humanidade só consegue perceber o problema, né, só consegue perceber a confusão momentânea, né, porque essa confusão, esse abalo, fere os interesses materiais. E aí, Joana de Ângeles, no livro Seja Feliz Hoje, ela tem uma passagem que ela fala assim, né, se você não tem o projeto arquitetônico, você só vê o caos durante a reforma, né? Então, nós não temos o projeto arquitetônico nas mãos, mas nós temos a planta, né? Jesus nos disse qual é o caminho, e o projeto, a gente sabe, é a nossa evolução, é alcançarmos a perfeição moral, aquela meta do desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral, alcançar ambas as asas, né, desse crescimento, desse pássaro, para nos fazer voar. E aí, né, o que a gente vê é que a gente chegou, assim, num momento de fracasso desse modelo do homem como centro, né, do universo, né? Valores éticos e morais, né, que têm guiado uma civilização de forma doentia. E aí se faz, sim, necessário uma profunda mudança, se faz, sim, necessário uma mudança no nosso psiquismo, para que a gente possa reconfigurar valores, né? Reconfigurar essa escala de valores em nossas vidas. Então, Haroldo Dutra, né, vem fazendo no YouTube também uma série de vídeos sobre a serenidade. E no segundo vídeo que ele faz sobre esse tema, ele traz, e aí de forma bem explícita, e eu apenas retirei alguns conceitos, né, que esse homem interior, né, que urge uma renovação de conduta, ele já tem todos os recursos
né, desenvolvidos pela inteligência, e ele já tem os caminhos básicos, né, das virtudes necessárias do afeto, da solidariedade, né, da compreensão do bem e do mal, sim. Mas essa relação e esse desenvolvimento se dá em alguns níveis, basicamente, né? Num nível pessoal, que somos nós conosco mesmo, né? Nós com os nossos pensamentos, com as nossas vozes internas, né? Com a nossa vontade, pensamento e vontade nos alavancando. Né? No nível social, que são ações que interferem na vida dos outros. Né? E quanto mais estamos responsáveis, né? Veja só, estamos responsáveis por um grupo de pessoas, mais responsabilidade temos em tudo aquilo que fazemos ou decidimos, né? E também no nível transpessoal, vamos dizer assim, transcendental. Né? É o nosso nível de conexão com essa lei divina, com essa lei natural, com essas leis que não mudam e que estão abertas à nossa adesão. Então, uma maior compreensão desse funcionamento se torna, né, dessa nossa essência espiritual, mas também dessa lei que rege o universo, que possibilita que compreendamos mais do que saber que numa semente tem uma árvore, mas que isso está até no livro Paulo Estevão, e outro dia eu ouvi numa palestra aqui da casa, né, Abigail falando para Paulo, né, os homens conseguem olhar uma semente e ver que nela há uma árvore. Agora, olhar para uma semente e ver que nela há a sombra que dá o descanso, né? Para isso, a gente ainda tem que percorrer um caminho um pouco maior. Para isso, a gente tem que desenvolver essas potências da nossa alma e fazer com que nos aproximemos mais dessa inteligência divina que disponibilizou tantos exemplos em torno, né, para que pudéssemos nos guiar no bem. E aí, hoje, com certeza, com tudo que estamos vivendo, passamos a valorizar muito mais um abraço. Não apenas dar um abraço e receber um abraço, mas o calor que vem, né, desse abraço. Né? Hoje, temos a possibilidade de pensar que respirar livremente, sem poluição, e menos de um mês, cerca de 20 dias de paralisação, já fez com que o ar que respiramos esteja mais leve, né? Ou que os pássaros cantem em localidades e que há uma árvore apenas. Hoje, a natureza se refaz com uma rapidez incrível. Por que nós temos que ser tão lentos para compreender, né, essa necessidade de também crescermos, progredirmos na nossa capacidade de ir na direção do outro? Esse confinamento, esse distanciamento que nos é solicitado hoje para nos preservar a vida, e a vida de todos, e aí então é aquela nossa relação com o social, o que eu faço que atinge a tantos? Né? Qual é a minha responsabilidade quando eu desrespeito uma orientação, né, da Organização Mundial de Saúde, né, de resguardar, de ficar em casa, de esperar que o pico desta doença se dê e se assente, né? Então, estamos, sim, nesse momento em que nós, ações de solidariedade, se
fazem por toda parte, né? E eu vi outro dia uma declaração de um atleta que fez uma doação significativa para compra de material, enfim. E ele disse assim: eu estou só devolvendo tudo aquilo que eu recebi. E isso chama-se gratidão. Então, nós não estamos fazendo isso por uma benesse apenas. Nós estamos fazendo, indo na direção do outro por gratidão à vida. Porque é nesse conjunto social, é criatura ajudando criatura para o progresso. E aí, nós não temos aquela planta da reforma na mão, né? Mas a gente sabe que o projeto é divino. A gente sabe que o objetivo é a nossa iluminação. E aí, quando eu digo iluminação, eu não quero colocar isso num plano em que os mais materialistas digam isso é uma utopia. Não. Isso nos traz um bem-estar. Isso nos faz sentir completos. E aí, o completo pode vir em etapas, tá? Mas pelo menos não nos deixa sentir sozinhos, porque não estamos. Mas precisamos melhorar essa nossa capacidade de conectarmos com essa rede que nos guia, que nos orienta, que nos impulsiona para frente, para o progresso moral. E aí nesse momento, eu fui buscar Leon Denis, porque ele é de uma poesia tão grande, e uma profundidade tão singela que, no livro O Grande Enigma, no capítulo 14, que se intitula Elevação, Leon Denis nos convida a refletir sobre a origem e a finalidade da vida, né, com um texto muito lindo. É claro que eu não vou ler o texto todo, vocês podem ir lá e buscar, né, O Grande Enigma, onde ele diz assim: os homens só se odeiam, só se desprezam porque ignoram a ordem magnífica pela qual estão todos estreitamente aproximados. Teu caminho é imenso, mas o fim excede em esplendor tudo quanto podes conceber. Agora pareces bem pequeno no meio do colossal universo, mas tu és grande pelo pensamento, grande por teus destinos imortais. Trabalha, ama e ora. Cultiva tua inteligência e teu coração. Desenvolve tua consciência. Torna-a mais vasta, mais sensível. Cada vida é um cadinho fecundo, de onde deve sair purificado, pronto para as missões futuras, maduro para as tarefas sempre mais nobres e maiores. E aí vem uma reflexão nossa. Não vamos nos iludir que todo esse movimento de nos levar para dentro, essa divulgação tão grande, dessa necessidade da gente buscar uma ressignificação para os nossos valores, não vamos nos iludir que isso vai trazer a transformação completa do ser humano. A gente falou mais adiante, né, antes um pouco, que esse crescimento ele se dá de ritmos diferentes entre nós, né? Mas uns vão ajudando os outros no progresso, né? Conforme a gente já vai armazenando, ou melhor, ampliando a nossa compreensão sobre essa lei maior, essa lei divina, essa lei que nos rege a todos, que é a lei de amor. Né? A gente, mesmo motivado por esse vírus, né, que nos busca, né, ir para dentro, a gente sabe que
essa transformação não vai se dar assim. Porém, não vamos sair iguais do momento, iguais ao momento em que tudo isso começou. E a gente não vai sair igual porque, querendo ou não, a gente fez esse mergulho. A gente foi impulsionado, sim, a fazer esse mergulho. E aí, né, para a gente poder encerrar um pouco encerrar essa nossa reflexão, a gente vem para mais um pedacinho do texto desse mesmo capítulo de elevação, onde ele diz assim, onde Leon Denis diz assim: em nossos dias, o céu não pode ser o que foi tanto tempo para a ciência humana, isto é, um espaço vazio, triste e deserto. Né? O infinito se transforma e se anima. O círculo da nossa vida se alarga em todos os sentidos. De todos os pontos do espaço, de todos esses astros que brilham na extensão, partem vozes que nos chamam, as vozes dos nossos irmãos mais velhos. Essas vozes nos dizem: marcha, marcha, eleva-te pelo trabalho, faze o bem, cumpre o teu dever. Vem a nós outros que, iguais a ti, pensamos, lutamos e sofremos nesses mundos de matéria. Vem prosseguir conosco tua ascensão para Deus. E para isso é preciso silenciarmos para ouvirmos essas vozes. Então, vamos prosseguir, porque esses espíritos de luz, eles estão conosco. E é chegada a hora que devemos nos aproximar um pouco mais desta que é a nossa senda, né? E esta que é a nossa única destinação, né? O caminho para a felicidade. Então, muito obrigada, que possamos todos nós trazer em nosso coração essa esperança ativa, essa esperança que nos move às potências da alma e nos leva a construir o nosso amanhã com uma presença maior do bem, do trabalho no bem. Obrigada. Muito obrigado, Ângela, pelas suas palavras. Que nesse momento, antes de encerrar, a gente possa trazer na nossa mente, no nosso coração, a figura do Mestre Jesus, lembrando o quanto ele se dedica e quer e nos ama nesse momento e em todos os momentos. Lembrar dos nossos companheiros espirituais, amigos tão fiéis, amigos imortais que nos acompanham na nossa jornada, que tenhamos tranquilidade em nosso coração, serenidade em nossa mente e certeza em todo o nosso ser. O nosso caminho é de luz, é de paz. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre, e que possamos terminar a nossa reunião em nome de Deus, nosso Pai, que nos guia nessa jornada suprema. Que assim seja, graças a Deus.